Bastidores CNN, vamos fazer uma entrevista importante com uma das personagens da semana. Nós vimos que Carla Zambelli estava sendo julgada, deputada federal, uma das mais votadas em São Paulo, julgada por porte de armas. Num julgamento no Supremo Tribunal Federal, se formou maioria, mas o ministro Nunes Marques pediu vista. Eu convido Carla Zambelli. É um prazer, deputada, ter você aqui no Bastidores CNN ao vivo. Vou chamar a Isabel Mega, também nossa analista de política, que viabilizou essa conversa. Agradeço em público a Isabel Mega também por ela. Deputada, a senhora, numa das respostas que deu depois da formação da maioria e o pedido de vista de Nunes Marques, a senhora disse que tem esperança ainda de pelo menos tentar reverter essa maioria, seja com uma ação posterior, um recurso da defesa da senhora. Conta pra gente qual é a linha hoje do discurso da senhora e também o que deve ser feito em relação a essa defesa. Oi, Gustavo, boa tarde. Boa tarde também, Isabel. Ela pediu com muito carinho para fazer essa entrevista. A CNN, agradeço por me dar esse espaço para a gente poder falar sobre o meu caso. Eu tenho esperança porque, no pedido de vista dele, a gente já tem uma esperança de que ele possa analisar os fatos com mais profundidade. Na verdade, eu estou sendo condenada a 4 anos de prisão por porte ilegal de arma e 1 ano e 3 meses por outra questão. Nos 4 anos de porte ilegal, é aí que mora a minha esperança maior, porque eu tinha porte federal de arma, né? Até trouxe aqui para vocês, ó, uma impressão do meu porte, que mostra que a data dele é de 30/12 de 2020. E em 2023 somente que ele venceu. Eu não refiz o porte porque ele tinha sido cassado depois de 2022. Então, eu tenho o porte federal da época, tinha o poder de tanto portar arma naquele dia, porque naquele dia, que era um dia antes das eleições, só não podia portar arma quem era CAC, eu sou CAC também, mas quem tinha porte federal podia portar arma desde que não estivesse a 100 metros de uma escola. E a gente não estava perto de uma escola naquele dia. Um dia antes daquilo acontecer, eu tive meu celular vazado. O deputado Janones colocou nas redes sociais dele e eu passei a madrugada toda acordada porque eu precisava limpar meu celular, porque eu era responsável pelas urnas, pelos fiscais de urnas no dia seguinte, né, no domingo de eleição. Então, eu não podia ter mais de 40 mil mensagens, como aconteceu no meu celular, que eu não teria contato com os fiscais do mundo todo. E meu celular precisava ficar aberto para poder estar à disposição dos fiscais, né, caso acontecesse alguma coisa. Então, eu limpei o celular, tive várias ameaças de morte naquele dia, inclusive naquele dia eu estava almoçando e dali eu iria para uma polícia civil. Já tinha até conversado com um policial civil para fazer os BOs das ameaças de morte que tinham acontecido. Então, eu estava em estado de alerta, por isso estava também armada. Na verdade, eu sempre andava armada durante aquele período todo. Naquele dia especificamente, eu estava armada porque estava preocupada com a minha segurança. E o que aconteceu foi que assim que eu saí do restaurante, eu tive esse homem, né, que com quase 2 metros de altura, me xingando, me cuspiu na cara. Mais 3 rapazes também estavam com ele, me xingaram bastante, empurraram meu filho, que tinha 14 anos na época, e quando eles me empurraram, eles receberam voz de prisão do policial que estava comigo. O policial deu voz de prisão pro Luan, e o Luan, ao invés de esperar, né, ou seja, você recebe voz de prisão, normalmente você levanta a mão, né, e espera a polícia fazer alguma coisa, e ele não, ele fugiu. Quando ele foge e começa a correr, ele me chama de prostituta. E eu estava na frente do meu filho, naquele momento eu perdi a cabeça, me arrependo disso, Gustavo e Isabel. Mas eu não estava com a arma sacada naquele momento. Eu só saco a arma depois que eu ouço um estampido de tiro e que mais tarde eu via saber que, na verdade, foi o policial que caiu com uma distensão que ele teve na coxa e acabou soltando um tiro sem querer. Esse estampido de tiro fez com que eu sacasse minha arma, porque o Luan continuou correndo, o policial caiu e eu imaginei que ele tinha tomado um tiro.
Então, na minha cabeça, eu tava assim, em plenas condições de sacar uma arma, porque tinha uma pessoa que tinha tomado voz de prisão, tinha tido um tiro, o policial estava caído no chão, então para mim era um acontecimento extraordinário. Eu jamais sacaria a arma para qualquer pessoa na rua ou por alguém ter me xingado na rua. Foi muito mais do que isso. Então, eu queria ter esclarecido isso para a população já há algum tempo, né? É claro que eu me arrependo de ter acontecido isso, porque se eu soubesse que ia ter dado toda enfim, Sim, o essa processo em polêmica, si, eu né? teria. E o processo em si, agora essa questão aí de ter que convencer as pessoas de que eu tenho porte de arma, né? Então, assim, é, eu me arrependo de ter feito isso, porque eu poderia simplesmente ter voltado pro, pro restaurante, ter ficado lá dentro, né? Me abrigado lá dentro, o restaurante já estava fechando, e ter esperado esses caras irem embora. Inclusive, as câmeras mostram, Isabel, que esses quatro pessoas não estavam sozinhas, eles estavam em mais três ou quatro pessoas. Eles entraram numa hamburgueria antes de ter ido lá para a porta do restaurante, eles passam pela porta do restaurante, eles me veem, eles entram numa hamburgueria, eles conversam durante 8 a 9 minutos, tudo isso está no processo. Eles não consomem nada na hamburgueria, eles saem e se posicionam nas esquinas. Então, eles se posicionam já para poder fazer essa ação contra mim. Tanto é fato que as pessoas que filmaram são as pessoas ligadas a esse rapaz. Então, realmente tudo foi algo arranjado, né? Que eu acabei caindo, infelizmente. A Mas eu não argumentação. cometi nenhuma ilegalidade. A argumentação do ministro Gilmar Mendes é que a senhora até, claro, tendo porte de armas, poderia estar com a arma, mas não poderia ter seguido ele, corrido atrás dele com a arma em punho, como mostram as imagens, porque aí não teria sido o direito de defesa da senhora. A senhora estaria ameaçando uma outra pessoa quando correu com a arma atrás dela, mas a senhora disse que perdeu a cabeça e que se arrepende, né? Não, e tem outra coisa. A lei que ele usou para poder me condenar a 4 anos é uma lei contra o porte de arma. Então, assim, na verdade, é como se ele não tivesse, é, é, enfim, considerando que eu tenho porte de arma. Ou seja, você tem porte, mas você não pode sacar a arma. E isso daí tem um constrangimento ilegal, que foi 1 ano e 3 meses, que o caso de ter sacado a arma e ter andado atrás dele armada, ele pode me condenar, então, ao constrangimento ilegal, mas não a porte ilegal. Então, o constrangimento eu até aceito como algo que eu não concordo, mas eu aceito, né? Eu estava numa situação, sou mulher, estava sofrendo violência política, né? Sofri tanto violência física quanto violência verbal, e quando eu chego até ele, que eu consigo render ele e exercer a minha defesa pessoal, porque meu porte é para defesa pessoal, quando eu consigo exercer essa legítima defesa, eu guardo a arma e falo assim para ele: vamos aguardar agora a polícia que está chegando, porque a gente chamou a polícia. E ele simplesmente, quando ele vê que eu guardo a arma, ele levanta e sai com os outros três comparsas dele. Até hoje, não sei quais são essas outras três pessoas, que também são três criminosos. A Polícia Civil teve esse senhor eu como vítima, ele como agressor na Polícia Civil. E eu esperei a polícia. Eu acho que quem não está devendo nada espera a polícia e aguarda o que está acontecendo. Não só aguardei a polícia ali, como fui também até a Polícia Civil fazer exame de pólvora na mão para poder ficar provado que eu não tinha dado nenhum tiro nele. Então, assim, na verdade, o que aconteceu foi que eu saquei a minha arma para me defender. Quando eu rendi o rapaz, que tinha quase 2 metros de altura, eu guardo a arma. E ao invés dele ficar ali e aguardar a polícia, que eu acho que quem não deve, não teme, ele simplesmente levanta e sai. Eu tentei, inclusive, segurar ele, cheguei a rasgar a camiseta dele, mas ele acabou saindo com essas três pessoas, ou seja, quatro homens contra uma mulher e eu tentando segurá-lo. Me arrependo, sim, do que aconteceu, porque as pessoas não podem ter ideia de que arma, Gustavo, é algo ruim, né? Muitas pessoas se defenderam. O Bolsonaro mesmo falou ontem que a política dele de armas diminuiu 30% o número de assassinatos no país durante o governo dele. Então, uma arma como essa minha, por exemplo, ela me defendeu
de uma possibilidade de... eles estavam me agredindo, e quando eu saco a arma, eles param de agredir, eles cessam a agressão. E uma semana antes, eu tinha sido cuspida na rua por um casal homoafetivo, inclusive saiu em todos os jornais, inclusive aqui na CNN também, e eu não fiz nada, eu simplesmente fiz um coraçãozinho para eles, e eu estava armada da mesma forma. Ou seja, uma pessoa me cuspir na rua ou me xingar não faria eu sacar minha arma. Não é esse o propósito de sacar uma arma. É para legítima defesa em último caso. Mas eu imaginei que eu estava em último caso, entendeu? Porque tinha tido um estampido de um tiro. Isabel Mega, com você a palavra. Obrigada. Boa tarde, obrigada por atender aqui o nosso convite da entrevista. Boa tarde, Uribe, para quem está com a gente aqui no Bastidores. Isso tudo aconteceu em um clima de véspera de eleição. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro relembrou esse fato numa entrevista que ele deu no início da semana em um podcast e associou, inclusive, a derrota dele em São Paulo a esse episódio. A senhora concorda com essa afirmação de Bolsonaro? Como é que está a relação da senhora com ele, sobretudo depois que ele virou réu no Supremo Tribunal Federal? A gente não conversou, e assim, acredito que como ele anda, traz isso, né, essa mágoa de lá de trás, acho que vai ser difícil a gente conversar, mas eu não acho que tenha sido eu a culpada. Eu acho que pode sim ter acontecido algum tipo de mudança de voto, ou seja, pode ter influenciado, mas não acho que a influência tenha sido tão tamanha para poder tomar a eleição dele. Para mim, o Bolsonaro perdeu por outro motivo e não por esse exatamente da arma. Mas é claro, essa declaração do Bolsonaro me deixou bastante entristecida, é um peso muito grande, né, que para uma pessoa carregar, ainda mais uma pessoa como eu, que sou patriota, que tenho uma responsabilidade muito grande para com as pessoas, né, para com o meu país. E desculpa minha mãe passando aqui atrás. A senhora está passando atrás deles. Desculpa. Coisas do ao vivo, deputada. Deputada, a senhora vai procurar Jair Bolsonaro para conversar e a senhora também vai procurar o Luan Araújo, que é esse jovem que acabou se envolvendo nessa polêmica com a senhora? O Luan não, porque ele continuou falando mal de mim depois daquilo. Ele foi extremamente bruto. O que eu passei na mão desse homem não está escrito, nunca tinha passado na minha vida. Eu continuo achando que ele é um criminoso, que não se trata uma mulher da forma como ele tratou. Ele me chamou de prostituta na frente do meu filho, me chamou de diversas palavras que eu não posso repetir aqui, porque a gente pode ter crianças assistindo a esse programa. Então, o Luan, para mim, é uma pessoa que, se eu vê-lo na rua, eu atravesso a rua para não cruzar com ele. Isabel Mega. Como é que ficou a relação da senhora, desculpe interromper, como é que ficou a relação da senhora com a bancada na Câmara dos Deputados e com o bolsonarismo? A senhora se sente de fato isolada? Conta com eles quando esse processo, ao final dele, for enviado para a Câmara também, diante da possibilidade ali que, enfim, já está sacramentada pelo resultado que a gente tem aqui. É claro que a senhora vai ter direito a todos os recursos possíveis, mas se o desfecho de fato for a Câmara votar a cassação do mandato da senhora... Isabel, obrigada pela pergunta. Todos os deputados da bancada entraram em contato comigo, mandaram mensagem, alguns fizeram vídeos, mas eu tenho apoio de todos eles. Todos eles acham que aquilo é uma perseguição política, que foi... vários fizeram, inclusive, vídeo mostrando o meu porte de arma e falando que eu não posso ser processada por isso, ser condenada por isso. Então, eu estou muito tranquila com relação à bancada bolsonarista. E eu acho que um dia Bolsonaro também vai perceber que não necessariamente o que aconteceu comigo foi o que tomou a eleição dele. Eu acho que ele está num momento difícil e nesses momentos difíceis é natural a pessoa acabar agindo de uma forma mais extremada, né? Ele ontem mesmo já disse que eu tive uma injustiça. Não. Pode terminar.
Uhum. Ele disse. E então, assim, eu tenho o apoio do presidente, apesar de ele ter essa opinião sobre a questão de eventualmente ter perdido a eleição por minha causa, mas ele também acha que foi uma injustiça, porque eu tinha porte de arma, e toda a bancada vai seguir isso. Então, eu estou muito tranquila com relação à bancada bolsonarista, com relação aos meus eleitores. Meus eleitores sabem que eu estou arrependida do que eu fiz, então, que não é algo que eu faria num dia normal. Eu estava num dia anormal, né? O próprio Gustavo Gayer falou sobre a questão das ameaças de morte que eu tinha tido durante toda a madrugada, estava sem dormir. Então, eu conto com os meus amigos e conto também com o Hugo Mota para poder colocar isso na, como chama, no plenário, né? No Isso. plenário para poder a gente ter a votação da cassação. E eu acho que o plenário, ali no plenário, eu vou ter direito à defesa. Então, vou já começar a espalhar o meu porte, né? Mostrar para as pessoas que eu tinha porte de arma e tudo, para tentar fazer com que eu não seja caçada. Eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da entrevista. Deputada, duas perguntas rapidamente em uma. Primeira, que acho que não deu tempo da senhora responder. A senhora vai procurar Jair Bolsonaro para conversar depois desse momento difícil? Segundo, a senhora acredita que vai ser cassada? A gente tem um processo de cassação, Gustavo, que é o que que vai subir agora para o TSE, né? Esse processo, que foi no TRE, agora está subindo para o TSE, eu vou até o final com ele, porque eu não quero perder, eu não quero que meus votos sejam cancelados. Isso porque, se meus votos forem cancelados, de 2 a 3 deputados podem perder o mandato, e 80 milhões de fundo do PL podem ser devolvidos. Porque, como eu tive mais ou menos 1 milhão de votos, a mulher tem R$ 80 por voto, né? São mais ou menos 80 milhões que eu consegui arrecadar para o partido PL com a minha votação. Então, especificamente, esse do TSE que está subindo para o TSE, eu vou trabalhar imensamente nele para que a gente não perca o mandato por ali, não seja caçada por ali. No processo da condenação, que ele pede também a perda de mandato, eu também vou trabalhar junto à presidência da casa, né, aos vice-presidentes também, para que a gente possa levar para o plenário, e junto ao centro e direita, para que a gente possa reaver o nosso mandato. Então, que eu não fique inelegível nesse caso, né, e não fique sem mandato nesse caso. E Então, vou procurar continuar Bolsonaro? trabalhando para isso, Gustavo. E procurar Procurar Bolsonaro? Bolsonaro, não vou, Gustavo. Eu acho que depois Tá. do que aconteceu, ele tem meu telefone. Se ele achar que deve me ligar, ele me liga. Mas eu acho que se eu falei com ele dessa forma como ele acha que eu falei, então eu devo ficar na minha, né? Pedro Venceslau. Deputada, a senhora revelou nas redes sociais que desde 2022 sofre de episódios de depressão profunda, algo que muitas vezes as pessoas preferem esconder, e chamando a atenção para essa questão da saúde mental. Eu queria que a senhora contasse para a gente por que decidiu publicizar essa questão e como é que a senhora está fazendo para lidar com isso e, ao mesmo tempo, manter a atividade parlamentar, o julgamento, etc. Obrigada, Pedro. Eu resolvi falar porque muitas pessoas que sofrem disso, de depressão, acham que são exclusivas, né? Que só ela sofre, ou que eventualmente uma depressão pode acabar com a vida da pessoa. Eu hoje estou afastada, né? Eu tinha pego 1 mês de afastamento, mas eu continuo votando. Então, o que eu estou fazendo para poder manter, né, meu cargo e fazer as coisas que tem que fazer? As pessoas vêm até minha casa para despachar, eu despacho aqui de casa. Meu filho trabalha comigo para as coisas que são mais íntimas, ou alguma coisa um pouco mais discreta que eu tenho que tomar cuidado. A articulação também é ele que trabalha. E eu pago do meu bolso para ele, não, ele não é empregado do gabinete. E em relação às votações, eu voto de casa do meu celular mesmo. Então, por exemplo, acabou agora há pouco o plenário, né, da casa, e eu estava votando até agora há pouco. Então, eu não estou deixando de lado as minhas atividades parlamentares porque estou afastada. Mas, por exemplo, eu tô tomando remédio, né? E esse remédio ele acaba mexendo um pouco com o psicológico, mexe com o raciocínio. Então, meu raciocínio ele não está tão rápido quanto era antigamente. Enquanto você está tomando remédio, o raciocínio fica mais lento. Também preciso de remédio para dormir, porque eu não consigo dormir, tenho insônia. E eu tive momentos bem difíceis, momentos de depressão extrema, e que tive que, inclusive, ficar completamente afastada do trabalho. Uma coisa que acabou me chamando a atenção
é que eu comecei a perceber que as pessoas não têm, as pessoas mais pobres, ou até aquelas que não são tão pobres, não têm acesso a psiquiatras e psicólogos. Então, eu fiz um projeto de lei para que a gente tenha o voucher psicólogo e voucher psiquiatra. A pessoa, quando tiver esse tipo de depressão, ela, às vezes, ela não está conseguindo ter acesso a psiquiatra nem a psicólogo. Ou, às vezes, ela tem acesso a um psicólogo, mas o psicólogo, depois de 15 dias, ele já não está mais ali. Ele vai para outro local, ou ele, por exemplo, é trocado, né? Então, as pessoas não podem sofrer isso. As pessoas têm que ter o mesmo psicólogo. Quem sofre de depressão tem que ter o mesmo psicólogo, né, nas sessões. Então, eu fiz esse projeto de lei e é interessante, né? Como o parlamentar, às vezes a gente acaba experimentando algumas coisas que nos dão motivo para poder apresentar projetos. Eu sofri muito, foi por causa desse episódio. Como eu disse, me gerou muito arrependimento do que eu fiz. Eu me senti culpada diversas vezes, porque a imprensa fala muito desse caso como sendo, como o Bolsonaro falou agora, né, como eu sendo a culpada da eleição. E isso daí leva a gente a pensar, Pedro, acho que você me conhece desde 2011, leva a gente a pensar assim, então é culpa minha que o Lula esteja no poder? E esse pensamento, ele chega a dar uma falta de ar, né? Você fala assim, como é que uma pessoa pode ser culpada para o Lula estar no poder? Então acaba que uma série de coisas te vem em culpa e é uma sensação muito desagradável. Por isso que eu tenho feito o tratamento desde 2022 e eu acho que as pessoas que têm algum tipo de depressão devem cuidar, devem ser cuidadosas com isso, porque a depressão pode levar ao suicídio e a gente tem tido uma crescente de suicídio no país. Deputada, nós aqui do Bastidores CNN, a gente deseja uma melhora da senhora. A depressão é realmente algo muito sério e o Brasil precisa olhar, e os parlamentares também, de uma maneira um pouco mais atenta sobre esse problema e oferecer para a população mais pobre, como a senhora defendeu, algum tipo de assistência. A gente entrevistou aqui na CNN Brasil a deputada federal Carla Zambelli. Deputada, muito obrigada por abrir espaço na agenda da senhora para entrar ao vivo aqui na CNN Brasil. E eu agradeço também a Isabel Mega por ter viabilizado essa conversa. Boa sorte, muito obrigado. Obrigada, Uri. Obrigada, Isabel. Obrigada, Pedro. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.